Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Cristian Soares Mendes e estamos de volta com o nosso curso de Fundamentos da Teoria Econômica. E hoje iremos falar sobre o tema crescimento econômico. Quando falamos sobre essa temática crescimento econômico, ela se refere basicamente ao crescimento, da atividade econômica ou da economia de um certo país. A principal variável que analisa, e que pode constatar esse crescimento é o produto interno bruto. Claro que se você quiser analisar outras variáveis, como o crescimento da produção, o crescimento da força de trabalho, o crescimento da tecnologia, tudo isso também é possível de ser mensurado. Mas a ideia da nossa aula hoje é analisar um pouco sobre o crescimento econômico, que envolve todas essas variáveis respectivamente. Então, assim, o crescimento econômico ele vai se referir a esse aumento do produto em um certo período de tempo, seja a quantidade de bens e serviços ou de outro tipo de variável, Geralmente, aí no caso, como eu falei, iremos retratá-la pela variação do PIB. Então, assim, o crescimento econômico é fruto do crescimento aí qualitativo e quantitativo da força de trabalho, que pode proporcionar um aumento da receita, via aperfeiçoamento de tecnologia, melhoria da qualidade dessa força de trabalho também e das atividades econômicas desse país. Assim, quando falamos de medir o crescimento econômico, nós iremos fazer uma medida da taxa de crescimento, que ela vai fornecer para a gente informações de quanto que foi a variação ao longo de um certo período, no caso aí o crescimento do PIB, que será o que iremos analisar na nossa aula. Então, para a gente fazer essa medida, essa taxa de crescimento, iremos considerar aqui essa formulação. Tá? Aqui temos que TC é a taxa de crescimento econômico, ela vai ser igual a esse delta PIB sobre PIB, porque retrata a variação do PIB sobre o PIB. Mas como que iremos medir isso? Então, abaixo aqui, nessa outra expressão aqui, ela está mais detalhada, então percebam que a taxa de crescimento é igual ao PIB do período final, menos o PIB do período inicial, dividido pelo período inicial, vezes 100. Assim, encontramos a taxa de crescimento do PIB. Claro que aqui iremos analisar esse valor da taxa de crescimento do PIB como sendo o PIB real. Como vimos na aula sobre Produto Interno Bruto, o PIB real é também considerado a preços constantes. Isto é retirado aqui o efeito da inflação. Ok? Então, para a gente exemplificar, vamos considerar aqui que tenhamos aqui o PIB de 2012 e 2014 e que tenhamos esses dois valores, que tenham sido de 10 bilhões em 2012 e 11 bilhões em 2014. São valores fictícios, tá? Não condizem com a realidade, é apenas para demonstrar e facilitar o entendimento de vocês. Então, como que iremos calcular essa taxa de crescimento? Então, percebam o seguinte, eu quero verificar quanto que o PIB cresceu de 2012 para 2014. Então, qual foi essa variação de 2012 para 2014? Então, qual que é o PIB final? É o de 2014. Então, é 11 menos 10, que é o PIB de 2012, sobre 10, vezes 100. Ou seja, o valor final aqui foi de 10%. Isso significa dizer que, entre o período de 2012 a 2014, houve um crescimento de cerca de 10% ao longo desses 2 anos. Tá? Eu posso medir essa taxa de crescimento de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos, de 50 anos? Pode. Porém, você vai ter que considerar também que a base de cálculo, que os preços a serem considerados estão todos na mesma base de medida, para assim vocês não encontrarem valores discrepantes ou uma taxa de crescimento irreal, uma taxa de crescimento que não condiz com a realidade dos fatos, dos dados
que serão apresentados. Mas para eu calcular essa taxa de crescimento, eu preciso então ter todos os valores respectivos de 2000. Vamos supor que eu quero calcular a taxa de crescimento do PIB de 95 até 2015. Então eu preciso de ter 95, 96, 97, 2000, 2010 até 2015? Não. Se você quer verificar somente quanto que variou de 95 a 2015, basta ter o valor de 95 e o valor de 2015. Agora, se você quiser calcular a taxa anual de cada um, aí sim você irá precisar identificar e ver, ter todos esses dados para calcular quanto que cresceu em cada ano, mas ao longo do período não seria necessário. Outra fórmula detalhada a respeito da taxa de crescimento é que podemos mensurá-la também considerando a população residente de um país. Quando a gente fala de população residente, são todas aquelas pessoas que mesmo que são brasileiras e que não necessariamente precisam estar morando atualmente no Brasil, mas são residentes do Brasil, são de nacionalidade brasileira. Então podemos calcular aí a taxa de crescimento per capita, que seria, ou melhor, a taxa de crescimento pela população, né? Então teríamos aqui, considerando a variação do PIB e também aqui a variação da população residente. Então essa diferença entre a variação do PIB e a variação da população residente vai fornecer para a gente a taxa de crescimento per capita, por assim dizer, ao longo de um certo período, que é o período que você quer considerar para análise. Beleza? Dito isso, vamos passar aqui sobre os determinantes do crescimento econômico. Tá? Esses determinantes do crescimento econômico, nós podemos representá-lo e podemos apresentar aqui, que são dois determinantes, eles, do crescimento. Dizemos que temos os determinantes próximos e os determinantes distantes do crescimento econômico. Apenas para deixar claro aqui, essa parte sobre crescimento econômico, que é a próxima aula que iremos ter sobre desemprego, ela é totalmente baseada no livro Economia em um Enfoque Básico, da professora Rosa Fontes. Quem quiser, eu vou deixar disponível essas informações ao longo na descrição do nosso vídeo. Então, retomando esses determinantes próximos e distantes, podemos subdividi-los, né? Quando tratamos aqui sobre determinantes próximos, estamos falando de variáveis que vão impactar de maneira mais rápida no crescimento econômico, ou seja, o capital físico, o trabalho, o progresso tecnológico, investimentos diretos, que são variáveis que irão fazer com que o crescimento ele possa ocorrer de uma maneira mais veloz, de uma forma mais, de certo modo, de maneira mais imediata, que você irá conseguir observar. Por exemplo, se aumentarmos a quantidade de equipamentos em uma fábrica, a tecnologia de um certo setor, veremos com certeza um aumento daquela produtividade. Da mesma maneira, um capital físico, um capital humano mais qualificado, teremos um melhor crescimento econômico. Já os determinantes ditos distantes seriam aqueles que vão depender de um certo grau de desenvolvimento, como estrutura institucional, políticas fiscais, integração econômica, capacidade de recursos naturais, entre outras variáveis. Então, assim, iremos retratar aqui inicialmente a primeira parte sobre os determinantes próximos e, posteriormente, iremos detalhar um pouco sobre os determinantes distantes. Então, vamos lá. Quando falamos, então, sobre determinantes próximos, como eu já falei com vocês, estamos falando aqui, por exemplo, de capital físico. Quando falamos de capital físico, estamos falando sobre máquinas, equipamentos, né, de uma empresa, né? Por isso que chamamos de capital físico, que é aquele mais palpável, em que a firma
que tenha essa soma, né, de capital físico, ela pode aumentar a sua capacidade produtiva. O trabalho e o capital humano, né, como podemos observar aqui, ele está relacionado à capacidade de trabalho, à qualificação dessa mão de obra, né, que vai afetar de maneira positiva no crescimento econômico do país e das empresas. Por quê? Porque quanto mais qualificado, melhor será o conhecimento e mais facilidade se terá para desenvolver e realizar atividades de um determinado setor. O progresso tecnológico, as inovações tecnológicas, né, elas vão favorecer muito a capacidade produtiva. Exemplo, pensem aí, quando tínhamos o uso do pendrive, o uso do disquete, né? O disquete é uma mídia física utilizada para guardar informações que a capacidade dele era de cerca de 1,44 megabytes. Hoje, com o desenvolvimento da tecnologia, temos até 1 terabyte para carregar em um recipiente, né, em um produto cerca desse tamanho, justamente que irá por conta de quê? Por conta do processo de inovação tecnológica. Claro que o custo inicial era maior, mas com o passar do tempo esse custo passa a se reduzir, pois há uma melhoria do processo produtivo. Pensem, início da década de 90, final da década de 80, era utilizado máquinas de datilografar, o uso de computadores também eram muito remotos. Hoje em dia, você nem vê mais máquina de datilografar, máquina de escrever, porque é utilizado mais o computador. Hoje você tem todas as informações que você precisa na tela de um celular, né? Então isso tudo, o processo tecnológico facilita em muito, né? Como o próprio Schumpeter mostra, né, o progresso tecnológico é como se fosse uma destruição criadora, né? Pois favorece o processo da geração de novas tecnologias, de novos processos que vão surgindo com o passar do tempo. Né, a poupança e investimentos, porque a poupança também, esse montante de recursos que são poupados, eles podem ser somados e podem ser favorecer a utilização de empréstimos, né? Seja os investimentos também diretos, a formação bruta de capital físico, né, por parte do governo, que vai ser o que? A melhoria da capacidade produtiva, a melhoria dos estoques de produção, de mercadoria. Toda essa melhoria, elas são mais, a gente fala que elas são determinantes próximos. Por quê? Porque eles são mais fáceis e mais rápidos de serem observados na atividade econômica. Agora, quando tratamos aqui ainda, né, de investimentos internos, a questão de máquinas, externos também, instalações em outros países, investimento externo, seja ele direto, ele seja indireto, tudo isso também favorece e muito a atividade econômica. Agora, quando vamos falar sobre os determinantes distantes, eles já são um pouco mais complexos. Por quê? Porque eles dependem, eles são mais demorados de serem assimilados pela sociedade por serem necessários, às vezes, mudanças econômicas, sociais, políticas, de aspectos legais, né, jurídicos, né? Podemos aqui, então, elencar nessa estrutura institucional de determinantes distantes a estabilidade em preço, sistema de impostos e taxações adequadas na economia, um sistema legal eficiente, né, um sistema jurídico realmente eficiente. Porque se tivermos um sistema jurídico que seja moroso, lento, que não seja extremamente eficiente, isso irá afetar e muito a atividade econômica daquele país. A própria estabilidade e instabilidade política também prejudica a economia. Analisem o caso atual do Brasil, outros momentos que o Brasil também passou, por conta de toda essa incerteza e insegurança de governos, né, de adoções de certas políticas, né? A própria intervenção governamental também no mercado, isso também interfere e muito a atividade econômica. Então são processos que não são fáceis de serem
modificados, não é da noite para o dia. Eu vou comprar uma máquina hoje, tudo bem, você já vai ver crescimento. Agora, mudar a estrutura tributária, a estrutura jurídica, a questão política, a questão relacionada à estabilidade de preços, tudo isso é muito mais complexo. Então não vai ser do dia para a noite que iremos conseguir realizar esses tipos de mudanças na estrutura institucional. Vai levar tempo, né? Leva um certo tempo para que isso seja assimilado pela economia. E assim, para fechar, é importante observarmos também a diferença, que existe uma diferença entre o que a gente fala que é crescimento econômico e o que é desenvolvimento econômico. Quando falamos de crescimento, estamos falando que, por exemplo, aumento do PIB, da renda nacional bruta, em certo período. Já o processo de desenvolvimento é um processo que envolve, além do crescimento, as melhorias na estrutura produtiva, na estrutura dos padrões de vida de um país. Né? Então, percebam o seguinte, podemos ter crescimento sem desenvolvimento? Podemos. Mas pode haver desenvolvimento econômico sem crescimento? Acaba que, se você se desenvolver economicamente, você terá, né, um maior crescimento econômico. Então, perceba que tem um erro, tá, gente? Faltou um vimento aqui, ficou desenvolvimento. Então, o desenvolvimento econômico gera o crescimento econômico. Agora, não necessariamente o crescimento irá gerar desenvolvimento. É um processo que é muito mais trabalhoso. Estrutura, infraestrutura, saúde, educação, tudo isso é um processo de desenvolvimento e que irá afetar o crescimento econômico. Né? Educação são variáveis relevantes, mas que levam um certo tempo para perceber essas melhorias. Por exemplo, investimento em educação, se você investir hoje, você não vai ter o retorno dele ano que vem. Vai demorar 10, 20 anos, dependendo, para se ter o retorno daquele investimento. Tá? Então aqui é só para resumir isso, né, que eu acabei de falar com vocês e assim encerramos a nossa parte sobre crescimento econômico. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima. Qualquer dúvida, qualquer questionamento a respeito do que a gente foi tratado aqui, pode deixar seu comentário, me mandar um e-mail, que assim que eu ler, eu respondo para vocês. Beleza? Um abraço, até mais.